Olá, como estamos? Tudo bem? Seguimos na labuta, dias difíceis, viu? Dias difíceis, dias de glória. Estamos fazendo um bom gerenciamento de risco. Vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice e no mini dólar hoje, ou que não aconteceu. Vou te mostrar técnicas que talvez você não conheça, mas se você tem alguma base da renda variável, você já operou como pessoa física, utilizou uma plataforma, dá uma olhada nesse videozinho aqui, Aprenda o Fundamental. Isso aí vai mostrar o setup que eu uso, que são os conceitos de choque BOS junto dos setups de Joseph James. Se você não sabe nada do que eu estou falando, não faz ideia sobre renda variável, dá uma olhadinha na minha playlist, Como se tornar um trader. Observa bem aquela playlist ali, do 0 ao 100, eu ensino como escolher a plataforma, criar sua constituição de trading, setup, psicológico, né, o mindset para operar de uma maneira correta, tudo de graça, não tem pegadinha. Vem comigo nessa incrível aventura que vale muito a pena. Vamos para as notícias de amanhã. Notícias de amanhã nós temos estoque de petróleo bruto às 11h30 da manhã, não vai dar nada. Balança comercial que era hoje 2 da tarde não saiu. E aí temos a ata da reunião do FONC para definir lá as estratégias para segurar a inflação e diminuir os juros. Vamos para os 60 minutos. Índice. Bom, deu uma pedradinha para cima, né? Pós 14 horas, que coisa linda. Que horas foi aqui? 16 horas da tarde, ele dá uma pedrada pra cima. Ah, aleatoriedade. Lembra disso? Lembra disso? O fermento desse bolinho de ameixa aí do mini índice e do mini dólar também, o que é? Isso mesmo, a aleatoriedade. Sim, eu falo isso sempre. Aqui totalmente desbalanceado, né? O nosso suco de mini índice que consiste em bancos, Petro, Vale e juros futuros. Tudo desbalanceado, juros caindo, um banco subindo, outro caindo, outro, né? Petro caindo, Vale subindo, tudo desregulado. Normal, não tem notícia, não tem catalisador. Então, o Homem-Laranja falou aí aquelas bobagens dele como sempre, né? Aí disse que vai dizimar uma civilização inteira, mas ele tava atrás do Nobel da Paz, meu amigo. Agora ele quer guerra com todo mundo. Meu Deus, não dá pra entender um cara desse. Tudo bem, isso é papo de chope. Vamos dar uma olhada nesse cara aqui pra ver o que a gente consegue espremer dele. Ele chegou a fazer um movimento em que ele quebrou a estrutura para dar prosseguimento à venda, ele mudou a característica do preço, quebrou a estrutura aqui também, depois quebrou aqui, criou um novo pivô validado de 60 minutos, mudou a característica do preço dele, quebrou a estrutura e tocou ele reto para cima. Movimento de alta muito intenso do índice, estou amarradão com isso. De novo, volto a ter aquela visão desse meu desenho de sexta-feira, que é essa rotação de pêndulo, chegar lá naquele movimento medido, fechar o gap, fechar esse gap aqui, muito interessante. Tem uma certa confluência nessa história, cara. Eu tô gostando disso, Ele tá extremamente torto aí nesses últimos dias, eu tô gostando dessa volta aí, meio que em V que ele tá fazendo, né, cara? Pode ser até um W, se tu quiser desenhar um W aqui, ó. Meio torto, né, mas tem. Vamos lá. Pra rompimento de topo, pra chegar no 197 mil, ele pode chegar aqui fácil, só que agora, dessa maneira, a gente precisa de pullback, né, cara? A gente não pode entrar que nem um louco aqui nessa região aqui. Apesar de ele estar adentrando o gap, e meu amigo, esse gap, ele tem 3.700 pontos. 3.700 pontos é o tamanho desse gap aqui, ó. Muito interessante. Muito atraente, a gente tem que manter a calma. Então, compra total, 60 minutos. Vamos dar uma olhada no diário. Compra total. O cara tem um objetivo de fechar esse gap aqui, meu amigo. Um objetivo. Lembra de suporte bate-fofo? Suporte bate-fofo, não foi bate-fofo. Ele parou nele mesmo. Alta, olha a média de 200, olha a média de 21 mudando de cor, ficando verdinha já, de uma hora para outra. Ela não ficou nem verde claro, ela ficou verde intenso, dizendo, sim, virei comprador mesmo. Uau. Então é isso. Vamos para os 25 mil tickets. Mini índice. Dá uma olhada aqui, vamos afastar ele, ó. A gente enxergar aquele movimento, lembra que a gente estava tentando mapear? Mesmo desenho que eu mostrei antes ali. Range, rotação de pêndulo, movimento medido, primeira perna, terceira perna proporcional. Excelente isso aqui, brother. Tá excelente. Isso aqui tem 3.700 pontos, meu amigo. 3.700 pontos. Que fazendo esse ponto aqui. Bom, a gente tem as nossas marcações de 60 minutos ali, que demonstrou... Esse cara aqui eu não preciso dele mais. Ele tinha tudo para quebrar a estrutura e seguir capotando. Ele muda a característica do preço nesse ponto aqui. Quebra a estrutura aqui. Se ele quebrar essa estrutura nessa região aqui, ele vai tocar ali reto, vai cruzar esse range. Vai cruzar esse range e vai também fechar o gap. É tudo que a gente quer. E a confluência, meu amigo. Confluência é importante. Sempre importante. Isso aqui foi o que ele fez o dia inteiro. Ó. Pouco volume financeiro, né? Pouco volume financeiro. Pouco distanciamento. Vamos dar uma olhada quanto que ele... 2.400 pontos. Depois ele dá uma pedrada de 3.000. Nossa. Cara, ele tá muito comprador, mano. Muito comprador. Tá delicioso esse movimento. Tá delicioso esse movimento. O que a gente tem que observar aqui é um pullback de respeito. Ele vai ter que fazer um pullback de respeito. Não dá pra gente entrar tão alto aqui. Pelo menos um gap aqui embaixo, ó, próximo desse prior, sacou? A partir do momento em que ele quebra essa estrutura nessa região aqui, o último pivô validado, agora passa a ser aqui, ó.
Então, para ele passar a ser vendedor, ele vai ter que chegar naquele ponto ali de baixo ali. Só ver se eu tô certo. É isso aí. É isso mesmo. Ele muda a característica do preço nessa região aqui. Esse cara aqui eu vou até deletar, cara. Eu vou deixar só nos 60 minutos, porque para ele mudar a característica do preço agora, ele vai ter que perder esse fundo aqui. Então, a nossa ideia nessa região aqui seria ele abrir um gap de baixa amanhã, próximo disso aqui, começar a fazer aquela escalada dele muito linda. Aí a gente faz 2 tentativas falhadas, ou uma trap, um crown reversal, ele vai lá embaixo, daqui ele vai, a gente toma posição aqui, para quando chegar nessa região de quebrar a estrutura, a gente tá com a operação protegida. E aí, imaginando, meus amigos, eu chego a ficar até nervoso com isso, todo esse gap, até o movimento medido, que agora está estranho. Lá em cima, olha lá, olha a confluência, isso é demais, cara, é demais. E aí, por que a gente baixou para ticks? Porque ticks refletem volume financeiro e padrões que se repetem o tempo inteiro. Então a gente observa, e nunca sentido de mercado, né? A gente observa 60 minutos, sei lá, 240, 480 minutos, um dia, a gente vê a direção de mercado, pra ter uma certeza de pra que lado que esse cara tá realmente andando. Aí a gente baixa para ticks pra gente buscar volume financeiro e padrões de entrada. É o que a gente vai fazer. A gente vai unir conceitos de choque BOS junto do setup de Joseph James, que são reversal, pullback, força, principalmente bull e bear trap. Esse tipo de movimento faz com que a gente saia do risco bem rápido por causa do volume financeiro. Isso aqui nada mais é do que volume financeiro, meu amigo. A montagem desses candles conta a história. Isso aqui nada mais é do que volume financeiro. Em pouco tempo. Esses candles não têm tempo. Esses candles se fecham a cada 25 mil trades efetivos, executados. Entendeu? E quando ele começa a se fechar, 25 mil ticks começa a se fechar a cada 10 segundos, isso que a gente quer, 10 mil ticks começa a se fechar a cada 2 segundos, volume financeiro. A gente tem um indicador ao vivo que não tem delay. Eu tô muito amarradão com esse movimento aqui, eu tô observando por uma compra, mas sim, ele precisa fazer um pullback. Não tem como ele não fazer um pullback. O ruim daqui, que é o que acontece muito, né, por causa da aleatoriedade clássica, é esse cara abrindo um gap de baixa monstruoso, mudar a característica do preço, bater aqui e capotar, aí nos quebra as pernas, porque daí ele vai fazer um reteste de fundo. Mas, Ney, mudou? Então ele passou a ser vendedor? Não, isso aqui é só uma realização. A gente tá olhando num prazo maior de 60 minutos, mas é só uma realização. Esse cara pode realizar esse movimento que ele fez no final do dia. E aí ele pode testar essas regiões aqui, ó. Entendeu? Isso aqui são regiões clássicas. Você quer fazer o que o Garrett faz? Beleza. Pega esse movimento aqui, ó. Que ele fez aqui nesse ponto, ó. Esse movimento de arrancada. Pode ser desde aqui até, ó. Traça um Fibonacci nele. E vê até onde ele pode fazer um recuo. Lembra? Garrett fala dessa região aqui de recuo, né? 61 e 50%. Palmer fala entre 33 e 20. É aqui que é o mais certeiro para fazer um pullback de respeito, para poder pegar um movimento de alta. Mas eu acredito que ele possa sim fazer esses movimentos sim. Pode abrir um gap de baixa. O ideal é que ele não chegasse próximo do choque. E aí viesse já em V, ó. Tá vendo? Mudando a característica do preço, quebrando a estrutura, vai lá embaixo, arma uma trap e toca reto. A gente toma posição aqui. Isso aqui é um crown reversal. É um clássico movimento de reversão. Mas ainda acho que ele vai fazer esse movimento aí. Se ele não fizer, a gente vai ter que tentar uma aposta lá em cima. Mas assim, andou 200 pontos, 250 pontos, já vai colocar no break-even, né? Porque se tu entrar com um stop monstruoso aqui, imagina que mesmo que ele rompa aquele topo ali, cara, não adianta, de maneira alguma. Tu entrar nesse topo aqui, tu vai ter que usar um stop seguro. Aqui, ó, 800 pontos. Um pouquinho melhor, 1.300 pontos, é inviável. Então quanto mais baixo ele vier nessas regiões aqui de Fibonacci, melhor. Essa região, até mesmo nessa região. Vamos para os 60 minutos. Mini dólar. Cara, o mini dólar é aquela história, né? Ele mudou a característica do preço nessa região aqui e quebrou a estrutura nessa região aqui. Na sequência da quebra da estrutura, o que ele faz? Volta para dentro do range, tá dentro de um range fudido, não quer sair daqui. E aí aqui cabe aquele testezinho do rangezinho, a rotação dele, lembra que a gente conversou? Pra ele chegar, sei lá, próximo dessa região aqui, ó. É provável. Capotou, acusou o golpe. Veio morro abaixo. Aqui pode ser uma mera violinada. Clássica do dólar que ele tem feito, né? Lá em cima diz que vai, toma. Dá-lhe mais um capote. Sabemos. Sabemos que ele perdeu esse fundo aqui, ó. Esse fundo aqui foi importante dele perder. Esse fundo aqui se torna uma resistência. Só que nós temos um gap também, que não foi fechado. O dólar tá muito complicado de operar, cara. Não tô tendo culhão pra operar esse cara aqui. Não tô. Mas assim, média apontando pra baixo, dentro do canal de baixa, ó, de 2025 inteiro. 26 segue nele. Aí tem esses gaps aqui, o problema são esses gaps aqui, porque gaps, cara, eles geralmente são abertos para serem fechados. Então tem os gaps abertos aqui que ele pode tentar buscar antes de capotar. Mas é venda. Olha a distância da média de 200. Excelente, né? Vou olhar aqui no diário. O diário tá mais longe ainda. Olha lá onde ela tá. Lá.
Tem outro gap lá em cima, ó. Tá longe pra cacete. Mas tá vendo que tem uma certa dificuldade pra perder esse fundo duplo aqui, ó? Que torna uma resistência. Legal, beleza. Ele não pode passar dali. Se ele fizer um pullback ali e capotar, ele pode vir nessas regiões aqui de suporte forte. Quiçá chegar nessa região aqui, abaixo dos R$5, 4,92, 4,93. Mas não sei se ele vai de uma vez só, tá difícil. Vamos ver. Vamos ver se o Trump vai honrar com o que ele tem no meio das pernas e vai realmente dizimar uma civilização inteira hoje à noite. Acho pouco provável, acho que é blefe. É blefe, é mimimi. Não vai fazer isso. Não é louco de fazer isso. Isso aí é crime humanitário. E vamos para os 5 mil ticks, mini dólar. Tá aí ele, colocando 5 mil ticks na tela de quase 3 dias. Olha ali, 5 mil trades realizados. Não tem volume financeiro, meu amigo. Não tem volume financeiro acontecendo. Nada tá acontecendo. Tá no range, ó. Olha o rangezinho ali que a gente marcou. Ele pode quebrar a estrutura nesse ponto aqui. Ele já mudou a característica do preço. Nessa região aqui, ó. Mudou. E ele quebrou a estrutura. E aí foi lá embaixo violinar todo mundo. E agora, ele precisa quebrar essa estrutura para dar prosseguimento a um movimento de alta. O que eu acho pouco provável. A probabilidade desse cara fazer esse movimento de rotação para baixo é muito maior. Só que a gente tem aquele fermentinho do nosso bolo de ameixa. Se chama aleatoriedade. Então assim, ó, pode fazer? Sim. Por quê? Porque esse cara aqui é o magnético. O range é o magnético. E o range tá grande desse cara aqui. Ele tá sambando na cara da sociedade. Dá até pra diminuir um pouco mais. Mas mesmo assim, diminuindo esse range aqui, ó, sei lá, se tu quiser colocar esse range mais ou menos aqui assim, ó, um range menorzinho. Mesmo assim, ele tá indefinido. Concorda comigo que ele tá indefinido? Concorda comigo que ele não tá querendo fazer esse movimento? Ele ensaia o negócio e não faz. Porque eu não sei. Ó. Deus Erdi? Iago Dora? Uou! Pô, essa bateria é ninja, hein? Essa bateria é ninja, hein? Uau! Uau! Começou quebrando aí, hein? Quer olhar os últimos movimentos aqui dele? Acho que até fiz os últimos movimentos dele. Os últimos movimentos do dia. Aí, ó. Como que tu opera um negócio desse? Tá vendo essas sombras inferiores, superiores? Tá vendo? Como tá estranho esse negócio? Ó, quebra a estrutura. Onde é que tá o último pivô validado desse cara aqui? Tá aqui, ó. Ele quebra a estrutura. Muda a característica do preço. Violina. Continua quebrando a estrutura. Onde é que tá o último pivô validado? Lá em cima. Segue quebrando a estrutura, fez um movimento de baixo. Mas cai tirando, tá vendo? Cai atirando. Onde é que tá o último pivô validado nesse ponto aqui? Aqui, ó. Encerra aqui o dia. Estranho, né? Vamos no índice aqui só pra ver o último movimento do dia. Quebra a estrutura lá em cima, lá, tá vendo? Muda a característica do preço. Vou botar aqui, ó. Muda a característica do preço. Quebra a estrutura nesse ponto aqui. Não faz mais nada. Pra cá. Quebra a estrutura só lá em cima. Mais uma vez, onde tem os pivôs, a gente vai fazendo todo esse ataque. Do contrário, cara, não faz um movimento contínuo, ele fica violinando, buscando stops curtos, tá vendo? Tá fazendo um movimento, ó. Olha a escadinha que ele fez. Buscando stops, ó. Quebrou a estrutura. Onde é que tá o último pivô validado desse ponto aqui? Aqui, ó. Termina assim, mini índice. Termina assim, mini dólar. O índice tá muito agradável pra continuar pro alto, mas precisa fazer um pullback. Ele se afastou da VWAP, né? Ao invés de ele ser atraído pra ele afastou no final do dia. Pura manipulação. O dólar se enroscou nela, né? Tá enroscado nela há dias, ó. Pode tentar um reteste de fundo, né? Nessa região aqui. Bom seria ele abrir um gap de alta. Tentar chegar lá em cima, só fazer a mesma coisa que ele fez aqui, ó. Dizer que quebrou a estrutura para dar prosseguimento e virar ao contrário. Aí a gente vem numa trap, um reteste de fundo. Então, para ele passar a ser vendedor, olha, ele já quis virar o jogo, ó. Passou a ser vendedor. A mudança da característica do preço, um prazo maior de 60 minutos, já virou esse jogo para venda. Nem precisa ser lá embaixo. Se esse cara quebrar essa estrutura nesse ponto aqui, ó, ele já vai tá mais agradável para a venda. Simulando aquilo que eu falei, ó, a gente retesta aquele fundo, faz uma entrada aqui numa trap, né? E aí o ruim é se esse cara já abrir sem gap e perdendo fundo. Aí a gente vai precisar de um pullback para entrar um pouquinho mais alto, para tocar ele reto. Para que quando a gente chegar nesse ponto aqui, a gente esteja protegido. Se ele seguir pro alto, vai ser uma violinada clássica, né? Daí ele vai sair daqui, vai ter que vir em V, muito manipulado, para ir lá em cima, quebrar a estrutura, e aí sim fazer um movimento de alta pra gente tomar uma entrada bem alta. E como ele mudou aqui a característica do preço, que eu não tinha visto, como ele mudou essa característica do preço, não adianta esperar para uma quebra de estrutura aqui no alto. Aqui. Ele já mudou a característica do preço, já disse que ele é vendedor de novo. Se ele fizer isso aqui é pura manipulação, mas se ele fizer essa manipulação, um pullback, tocar ele reto, tu vai ter que comprar topo, vai ter que arriscar tudo para escapar do canal de baixo, 2025 inteiro, que ele tá dentro ainda de 2026. Pode acontecer, mas pouco provável. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like, venha comigo nessa incrível aventura, eu faço projeções segunda a quinta, libero elas à noite pra gente tentar evitar as bolas curvas do próximo dia. Faço live após meio-dia, para mostrar tudo que eu tentei fazer ou que eu não fiz, de uma maneira que a gente siga o gerenciamento de risco, que a gente siga a constituição de trading e que a gente siga as nossas entradas bem certinhas. Se não tá certo, não tá legal, não faz nada, tá um mercado muito torto. Se você gostou demais desse conteúdo, por favor, se inscreva no meu canal, venha comigo nessa incrível aventura da renda variável, vem comigo, é demais, cara, é demais. Quando dá certo é muito legal. Eu tô aí com 28% de lucro aí em abril, eu não tive nenhum stop, eu não tomei nenhum stop. Mostro aqui pra vocês, ó, rapidinho, eu não tomei nenhum stop. Muito obrigado, uma boa noite, tomam bem. Cautela amanhã, viu?